Tudo bom? Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje vamos falar sobre a questão dos 4 temperamentos clássicos, né? E a relação com o Xing. Eu tô aqui com a Isabela, né? Ela partiu muito dela essa questão de fazer essa relação, ela conhece mais a questão dos temperamentos. E a gente foi conversando sobre essa relação com o Xing e tem muita coisa interessante aqui que eu não conhecia direito, não tinha visto, né? A Isabela, nós trabalhamos juntos, né? Somos sócios, nós somos arquitetos, né? E a Isabela, ela está também estudando bastante a questão de Xing, fez toda uma formação também, né? E ela está ajudando, inclusive, nas consultorias que a gente faz sobre o Xing, do mapa pessoal. E ela também é responsável pelo acompanhamento da comunidade nossa lá do Xing, né? Que é uma coisa bem interessante, que a gente tira dúvidas, aprofunda os assuntos, né? E a Isabela conhece bem essa questão dos 4 temperamentos, né? Como a gente falou, partiu dela, né? Então eu chamei ela, vamos fazer junto aqui para você explicar mais a questão dos 4 temperamentos, né? Depois a gente vai relacionando com o I Ching, né? É Então, isso mesmo. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, como vocês estão? A minha função aqui na nossa equipe é ficar com a comunidade. Então, se você já é aluno, provavelmente já falou comigo, porque os nossos alunos participam de uma comunidade onde toda semana a gente vai alimentando com informações novas sobre o Xing, sobre mapa pessoal e tal. E aí eu faço boa parte dos mapas também, quando a gente faz para os clientes, eu que desenvolvo. E fui pensando, né, porque a gente está sempre pensando como é que a gente vai explicar um assunto que é tão diferente, tão incomum, pelo menos no Brasil, que é o I Ching, né? Que normalmente quando a gente fala de I Ching, o que as pessoas conhecem ou é o livro, que é um livro muito difícil, ou é o oráculo de jogar as moedas, ou as varetas, mas quando a gente fala de conhecer o I Ching de uma forma mais prática, através do autoconhecimento, era sempre difícil. E aí eu tava pensando, falei, gente, uma parte do mapa pessoal do I Ching é o temperamento, que é um negócio que é super interessante, né? E aí foi isso que sim. eu trouxe a ideia para Eduardo no domingo, e aí a gente já fez um post ontem sobre isso, e agora a gente está tentando ver se vocês, se essa nossa forma de comunicar está dando certo com vocês. Então vai ser muito importante também que vocês tragam para a gente. Vocês estão entendendo? Se não estão entendendo? Esse tipo de coisa. Bom, aí eu pedi para a Isabela explicar um pouquinho rapidamente, né? A questão dos 4 temperamentos. Depois eu vou relacionar com o I Ching, a gente vai conversando aqui, né? Então, dar uma síntese dos 4. Né? Sim, primeira coisa, eu queria saber se vocês pudessem digitar aí, se vocês já sabem qual é o seu temperamento principal. Enquanto isso, eu vou explicando rapidamente o temperamento do ponto de vista clássico, né? Na filosofia clássica, a psicologia clássica, considera que o nosso elemento emocional, nosso elemento psicológico, ele é composto de uma base que nasce com a gente, que está dentro da nossa personalidade, que é o temperamento, e outra base que é social, ou seja, o que a gente vai convivendo com as pessoas e vai aprendendo. E também tem uma base íntima nossa, que é a nossa atitude ante a vida, que vai nos formando com o passar do tempo. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não acredito nesse negócio de temperamento, é como dissesse assim, a gente não tem nada nosso que tem a ver, às vezes até com o nosso organismo, nossa genética, nossa herança familiar. Isso daí seria o temperamento. Então, não tem problema você considerar que tem um temperamento, que seria o natural seu, e além disso, você tem a liberdade na sua vida de se desenvolver com o passar do tempo. E teria, de acordo com a visão clássica, que é de Hipócrates, né? Existem 4 temperamentos básicos, que são o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Vocês já ouviram falar disso? Me digam aí se ouviram ou se não ouviram falar sobre isso. Então, o que acontece? Os temperamentos sanguíneo e colérico, eles seriam temperamentos que têm um jeito natural de ser mais expressivos para o mundo, eles se mostram, né? Só que a diferença é que o sanguíneo, ele seria mais tranquilo, relaxado, ele é mais comunicativo, é mais alegre, junta mais as pessoas. E o colérico, ele é mais assertivo, mais mental, mais sério, mais protagonista e tal. Por isso que é muito comum ser associado o colérico como liderança e o sanguíneo como o sociável. E os temperamentos fleumático e o melancólico seriam temperamentos mais intimistas, pessoas mais tímidas, mais reservadas, né? Só que o fleumático,
ele seria mais sereno, que eu brinco que é o de boas, né? É a pessoa que tá sempre tranquila. E o melancólico, ele é mais emotivo, então ele sente mais, ele é mais sensível, mais reflexivo. Só que o grande desafio para o Eduardo, porque o Eduardo ele pediu que ele vai fazer uma relação dos 4 temperamentos clássicos de Hipócrates com os elementos do I Ching, né? Agora na sequência. É que o grande desafio desse elemento dos temperamentos, desses apenas 4 temperamentos, são muito poucos para 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? Que é muito pouco realmente. É que existem muitas combinações entre esses elementos do temperamento e a gente fica um pouco perdido. Porque eu, por exemplo, eu me sinto fleumática, mas as pessoas me veem muito como colérica. E aí isso é a dúvida, né, que a gente tem. Será que eu sou realmente qual, né? Mas é isso. E aí o Eduardo queria comentar sobre o I Ching, né? Como é que o I Ching enxerga os temperamentos? Sim. Esses 4. Bom, aí uma relação mais direta que a gente pode ter, digamos assim, né, com os temperamentos são os 5 elementos chineses, que apesar do número ser diferente, são parecidos, digamos assim. Tem os 4 elementos ocidentais, que é terra, água, ar e fogo, né? Sendo que tem um quinto que é o éter também, né? Que vai ter uma relação com os 5 elementos chineses, né? E os chineses têm um pouco diferente, tem o elemento madeira, né? Tem o elemento metal. Então tem os nomes um pouco diferentes, mas tem relações. A gente estava vendo, por exemplo, o sanguíneo, dentro da classificação de Hipócrates lá, né, dos tipos, né, ele tem a ver com o elemento ar e associa a primavera. E lá o elemento que está associado à primavera na China é o elemento madeira, certo? E realmente tem muito a ver, ou seja, esse sanguíneo tem um pouco a ver com o elemento madeira, que é fluidez, né, iniciativa, ação, né? E o colérico, por exemplo, está ligado ao fogo, que é verão, e os 5 elementos chineses têm o elemento fogo, que é o verão também. Então, esses dois batem muito, assim, né? O ar com a madeira do elemento da China e o fogo com o fogo da China, né? Inclusive, as características são parecidas, né? De ação, externa, tudo. Aí tem o melancólico e o fleumático, que fica um pouquinho diferente, eu vejo aqui, mas tem uma relação. Então, o melancólico, segundo o conceito do clássico, o temperamento é elemento terra e está ligado ao outono. E ele é muito parecido, as características do melancólico é parecido mais com o elemento água da China. A gente vai ver nas características de temperamento, né? Que está ligado ao inverno. Então tem uma pequena diferença aqui, né? E o fleumático, que é água e está ligado ao inverno, tem muito a ver na China com o elemento metal, certo? Que está ligado ao outono. Então tem umas pequenas variações aí. E na China teria também o elemento terra, né? Que seria um quarto aspecto aqui, digamos assim. Né? Que o terra sempre está ligado a uma questão mais de equilíbrio, mais equilibrado, mais centrado, com ação mais ritmada na vida, né? Esse temperamento muito receptivo, generoso, né? Então teria um quinto aspecto aí, né? Mas isso é assim, todo o sistema, né? Existem vários sistemas de autoconhecimento, por exemplo. Às vezes o pessoal quer comparar, né? O I Ching tem a ver com o mapa astral, né? São abordagens diferentes, está havendo influências diferentes, esse tipo de energia que nos influencia, e sempre vai ter uma relação, mas nunca é uma relação tão direta assim, né? Inclusive pode ser complementares, né? Esse sistema, por exemplo, dos 4 temperamentos, tem muita relação com os 5 elementos, mas tem aspectos diferentes, que pode ser nuances, para a gente se conhecer um pouquinho, né? Então, mas é difícil encaixar um sistema no outro, né? E só para a gente entender, o I Ching também, assim como os 4 temperamentos são 4 tendências genéricas do ser humano, né? Como a Isabela falou, né? Imagina, é muito genérico, né? São muitas pessoas diferentes e só 4 fatores. Porque são 4 tendências gerais. Funciona. Então, esses 4 temperamentos que a gente conhece aí são interessantes, funcionam. Porque sempre parte de um genérico que pode especificar. O I Ching é interessante, é parte, inclusive, do aspecto mais genérico ainda. Por exemplo, o Yin e o Yang, que são as duas forças básicas em que o Xing trabalha, né? Então, o Yin, a nível de temperamento, seria mais introspectivo, né? Mais sensíveis, né? E o Yang seria mais extrovertido, mais de ação. Então, isso já encaixa ali bem, né? Por exemplo, o Yin e o Yang, o sanguíneo e o colérico são mais extrovertidos, são mais Yang.
E o melancólico e o fleumático são mais yin. Então a gente poderia, por exemplo, classificar todos os temperamentos gerais por yin e yang. Estaria errado? Não, é genérico, mas é uma tônica bem geral, né? Aí dentro do I Ching, ele vai trabalhar depois com os 4 bigramas, que é a combinação Yin e Yang, né? O Yang é uma linha reta, contínua, o símbolo dele, né? E o Yin é aquela linha descontinuada, com uma pausinha no meio. Então, combinando Yin e Yang, teriam 4 possibilidades, 4 bigramas, que tem a ver com os 4 temperamentos, que a gente falou, os 4 elementos, né? E teria o quinto na China, que seria esse centro, né? Um pouquinho diferente. Então, os 4 bigramas e o quinto. Só que o I Ching também vai combinar também esse Yin Yang dentro de três linhas, chamam de trigramas, né, que seriam mais nuances, ou seja, tem a dualidade, né, em Yang tem as 4 variedades, aí, digamos, dos bigramas, e teriam mais uma nuance que são os 8 trigramas, ou 8 forças da natureza, que teria uma nona também, que seria um ponto de equilíbrio, né? Então são 9 energias que trabalham. E o mapa da personalidade do I Ching, né, que a gente está trabalhando mais, ele vai trabalhar muito nessas 9 forças, que seriam como se fossem 9 temperamentos básicos, digamos assim, né? Então, essas 9 características aí seria o ponto de partida de uma análise do mapa do I Ching. Então, já é uma análise mais detalhada, né, em relação aos 4 temperamentos, parte daí, né? Só que o I Ching vai detalhando mais e mais. Isso que é interessante, né? Esse sistema do mapa, ele parte de um assunto, de uma tônica ampla, né? Aspectos amplos, mas vai detalhando e aprofundando. Então, o mapa pode ter uma leitura mais simples, direta, que já ajuda bastante a se conhecer, mas também oferece uma possibilidade de aprofundar bem mais esse conhecimento, né? Então, por exemplo, o mapa geral que a gente vai ver, ele vai ter 4 fatores que influenciam a gente. Tem 2 que está muito ligado ao nosso temperamento, à nossa personalidade, né? 2 fatores desses. Um fator, por exemplo, é a questão mais da nossa natureza mais interna. Então, a gente teria essas 9 forças, 9 tendências, aspecto mais interno, ou seja, quem eu sou mais na intimidade, na minha essência, né? E também teria esses 9 fatores ligados a como eu me expresso no mundo, ou como me comunico com o mundo, e como lido também com a realidade, né? Só daí, desses 2 fatores que estão ligados diretamente à personalidade, combinando os 9 fatores internos, 9 externos, daria 81 possibilidades gerais, que seriam como se fossem 81 personalidades, que já vai detalhando mais, né? Então aí tem uma riqueza de interpretação muito grande que vai tendo, né? Só complementando, porque o que eu percebi, né? Que quando a gente fala dos 4 temperamentos clássicos, que realmente são poucos, e falando daquela questão de que eu me sinto melancólica, mas as pessoas me veem como colérica, quando o Eduardo fez o mapa para mim, tem uns anos atrás, né? Porque depois que eu fui fazer a formação com ele e tal, eu percebi que era muito mais assertivo, porque, para começar, que não são só 4 tipos de temperamento, são 9. Então, na hora que ele viu o temperamento interno meu, eu sou o vento, que tem a ver com o melancólico, só que é um aspecto mais refinado, um tipo de melancólico mais específico. E na hora de meu temperamento externo, né? O meu temperamento interno é o vento e o externo é o trovão. E o trovão é essa coisa que lembra realmente o colérico, só que não é qualquer tipo de colérico. É um colérico de iniciativa, de criatividade, que é diferente de outros tipos de elementos do temperamento do I Ching. Então, o meu temperamento do I Ching é uma mistura interna de vento com externo de trovão. Então, é um dos 81 tipos de temperamento do I Ching. E é muito simples de encontrar esse temperamento. Isso também é uma outra coisa que eu achei muito interessante no I Ching. Porque quando a gente vai fazer o temperamento clássico, você tem tipo um questionário que você vai respondendo esse questionário e ao final disso você chega num provável temperamento seu. E no I Ching, o que eu achei mais interessante é que você identifica o seu temperamento, um desses 81 tipos de temperamento, através da data do seu nascimento e do seu sexo. Então, eu sou mulher, nascida em 12 de agosto, 12 de julho, eu esqueci meu aniversário, 12 de julho de 1980. E a partir da data do meu aniversário já disse, ó, você é vento com trovão.
Já muito define. rápido, assim. É no instante que você vê, né? Mas Porque ele trabalha com justamente essa energia dos ciclos. Então, o momento que a gente nasce, tem um ano, tem uma energia, um mês, tem uma energia específica, que vai dar essa tendência. Então, os chineses faziam essa relação dessas tendências nossas justamente com a energia do ciclo que a gente nasceu, né? Que é marcar essa tendência. E lembrando, não é eu tenho que ser assim, não, é como se fosse uma tendência nossa que a gente pode aprofundar, desenvolver, agregar elementos mais amplos ligados à nossa aprendizado, nossa experiência de vida, né? Obviamente, né? Então, só esses 81 já dão uma gama muito interessante de conhecimento aí, né? Agora, ele vai agregar, além desses, né? Então, tem esses dois que são da nosso temperamento, interno e externo, e tem um terceiro fator que ele é calculado justamente dessa relação, conforme a relação do número interno com o externo, ou temperamento externo e externo, surge a situação da vida, o desafio da vida, que é bem interessante, é como se fosse qual a tendência, digamos assim, que a vida nos coloca de desafio, de oportunidades, de situações, justamente para a gente desenvolver as qualidades desse nosso temperamento, né? Então, esse é um elemento bem interessante que compõe esses 81 personalidades, né? Que vão agregar toda uma percepção interna da nossa realidade e do que a vida nos coloca. E teria o quarto fator, né, que estaria ligado aos ciclos de 20 anos. Cada 20 anos também tem um padrão energético que se repete, né? E esse ciclo de 20 anos vai influenciar a gente como se fosse uma mentalidade geral. É muito semelhante às gerações que a gente fala, né? A gente associa, aliás, inclusive bate muito, né? As gerações que a Isabela conhece também, né? As gerações como é que é? Millennium, geração Milênio. X, Alpha. Essas aqui eu não entendo muito, mas a Isabela entende mais. Então, esse ciclo do período também seria uma tônica, uma mentalidade geral que a gente recebe sobre influência. Isso agrega ao mapa também, ou seja, esse quarto fator são 9 possibilidades também, que a gente falou, dos 9 forças, né? Multiplicado por esses 81 possibilidades de temperamento. Então, isso gera uns 729 mapas, na realidade, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Que o I Ching vai ter essa simplicidade, essa leitura, e que vai aprofundando, né? E que, à medida que a gente vai se conhecendo, vai vendo nuances. Então, eu acho bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele é simples, tem essa possibilidade de aprofundamento, que vai dando riquezas de análise, né? E os 5 elementos vai ser usado no mapa do I Ching, né? Principalmente para trabalhar a questão de como um elemento harmonizador do mapa, ou com posturas que a gente possa ter que vai estar agregando aí, né, elementos. Por exemplo, às vezes um fator interno meu é de água, né, e o externo é de fogo. Então isso pode gerar uma certa tensão. Às vezes, como eu sou, como eu me expresso, pode gerar um conflito interno, né, desse elemento. E entre a água e o fogo existe o elemento madeira, né, por exemplo, né? A água alimenta a madeira alimenta o fogo. Então, essa atitude madeira, que tem a ver com a mais flexibilidade, sensibilidade, né, jogo de cintura, né? Às vezes ela é importante para a gente ter na vida para equilibrar certos elementos, né? E também como que é um estudo que a gente faz também na questão do mapa, né? Estudo entre personalidades diferentes, né? Estudo entre mapas diferentes, né? Que é interpessoal que a gente chama, né? Então esses 5 elementos vão ser importantes, porque às vezes eu tenho uma natureza específica e sei lá, a pessoa que eu estou convivendo pode ser minha esposa, né? No caso, a Isabela é minha esposa também, né? Eu apresentei como sócia, né? Eu sou sócia, mas eu sou Sócia e esposa. esposa. Então, às vezes tem certos tipos de tendências que pode gerar certo tipo de conflito, de tensão. E o elemento entra aí como um intermediário entre essa tensão aí, com posturas de harmonização. Então, isso é bem rico, que o mapa também vai dando um monte de dicas e possibilidades de ação, de atitudes para gerar um campo de harmonia aí também, né? A gente tem lançado alguns vídeos aí falando sobre isso aí também, né? Então, às vezes, a maneira que eu me comunico, ela não é bem recebida pela pessoa, né? Então, eu posso, não, peraí, para me comunicar com tal pessoa, eu tenho que ser mais água, por exemplo, né? Para harmonizar. Então, eu tenho que trabalhar com mais sensibilidade, com um exemplo um pouco mais poético da maneira de falar, né? Aí a pessoa vai entender, né? Então, essa riqueza dos 5 elementos vai entrar aí, complementando o mapa aí, com possibilidades aí de harmonia, né? Então,
Isso é bem, bem rico aí, né? Certo? Bom, aí eu pedi para a Isabela também fazer uma síntese, que ela é boa de síntese, né? Eu sou o trovão. Você é o trovão na comunicação, eu sou boa de síntese. Para começar, então vamos imaginar assim: a gente teria o nosso temperamento básico, que é aquilo que a gente já tem natural do nosso jeito de ser. Pode ser isso genético, pode ser familiar, isso é um mistério, mas. Então, por exemplo, eu posso ser melancólico ou colérico, mas dentro do ponto de vista do I Ching, você tem dois temperamentos. Você tem um temperamento interno e você tem um temperamento externo. E aí seria como se fosse assim, no meu caso eu seria melancólica com colérico, mas pro I Ching é mais refinado ainda do que só melancólico e colérico, porque eles se desdobram em 9 tipos de temperamento ao invés de 4. Então eu sou um dos 81 tipos de temperamento. E aí, quando a gente encontra o nosso temperamento, começam a vir as dificuldades de como é que eu me relaciono comigo mesmo. Como é que o meu temperamento interno se dá com o meu temperamento externo. Se eu tenho conflitos de eu me sentir descompassada, como as pessoas não me compreendem, ou de eu conseguir me comunicar melhor com o mundo. Então, e aí o I Ching fala, é verdade, você tem uma tendência a ter um conflito com a sua natureza interna e você pode harmonizar essa tendência com tal elemento fogo, elemento água. Então, olha que rico, o I Ching não só mostra qual é o seu temperamento, como ele também mostra como é que você vai harmonizar a sua forma de lidar consigo mesmo. Aí você fala, ah, nossa, isso já é muito bom, e é realmente. Só que, além disso, o I Ching, como é uma sabedoria tão profunda, né, milenar, da China, ele vai trazer um outro elemento, ele vai falar, mas não basta ser só o seu elemento. A vida, que é muito inteligente, a vida com a sua sabedoria, traz para você certos tipos de acontecimentos que se repetem na sua vida. E esses acontecimentos são para você aprender com o seu temperamento. Então, é o terceiro número do mapa pessoal. Então, ele fala, ó, você vai viver tal tipo de situação e isso vai ser difícil para você. E como é que você vai harmonizar esse tipo de situação? Ou seja, além disso, ele ainda também vai trazer o tipo de karma que você vive e como é que você faz para viver isso. Como é que você faz para lidar com isso e superar esses tipos de desafio. Aí o I Ching fala, mas tem um outro elemento ainda que você tem que considerar. O mundo que você viveu, a geração a qual você faz parte, também influencia a sua vida. Ou seja, tem uma influência social e geracional. E por incrível que pareça, o I Ching, que foi escrito há milhares de anos, dentro dos cálculos que ele faz, bate certinho com o que os geógrafos falam hoje em dia de geração millennium, geração alfa, geração Y, que é milênio, né? Geração X, geração... É impressionante, assim, geração Z. A gente pode fazer uma live sobre isso depois, Dá né? para fazer uma live só sobre essa questão das gerações e como é que o I Ching interpreta as gerações. Se vocês quiserem, é impressionante, assim, todos esses conflitos que tem de millennials com Z e a dificuldade, tá tudo lá no I Ching e como é que lida com isso, impressionantes. Além disso, além de falar do seu temperamento interno, temperamento externo, o tipo de situação que a vida traz para você e além do mais, como é que você vai melhorar essas relações? Ele fala, a sua geração pede de você tal tipo de coisa e você não lida bem com esse tipo de coisa por causa do seu temperamento. E como é que você vai fazer para resolver isso? Não é interessante? Aí você pensa, nossa, isso daí já vai resolver muitas coisas. Além disso, o I Ching ainda coloca passos além, que ele fala assim, para você que tem esse temperamento, esse ano, o tipo de energia do ano de 2025 vai ser tal para você, ou seja, você vai viver tal tipo de desafio, você vai resolver esses desafios de tal jeito. E 2026 é outro ciclo e você vai viver outro tipo de desafio. Então ele ainda fala da tendência da energia do ciclo que a natureza está vivendo com relação ao seu temperamento. É um negócio sem fim. Eu fiquei muito impressionada, porque recentemente é que eu estou entendendo mais isso por causa do professor Eduardo, né?
E ele ainda fala o seguinte, que como a outra pessoa tem um outro mapa pessoal, você ainda consegue fazer a relação do seu temperamento com o temperamento da outra pessoa, os desafios seus com os desafios da outra pessoa, a sua geração com a geração da outra pessoa. Ele faz tipo um mapa de compatibilidade para você ver como se você é compatível ou não com uma outra pessoa, e caso não seja, o que é que você precisa fazer para tornar compatível. Ou seja, isso é muito completo. O I Ching, realmente, eu preciso dizer, cada dia que passa, cada semana que eu estudo para apoiar o Eduardo nos estudos dele, no que ele comunica com vocês aqui, é impressionante a gama de recursos que ele traz para a gente poder sentir que a gente pode ser a gente mesmo, como pode melhorar a nossa vida, como pode resolver questões de relacionamento e entender o que está acontecendo na nossa vida agora e como melhorar. Bom, trovão, né? Vou passar aqui para montanha. Ele é montanha, né? O temperamento externo dele é montanha. Isso é interessante. Você vê que é o jeito de comunicar da Isabela, ele é Shen, que é trovão, né? Uhum. Então ficou, nossa, ó. Aquela imagem inteira. Intenso, é intenso. Quem é trovão aí tava falando. A gente é intenso, na verdade. E eu sou mais montanha, mais tranquilo, mais pausado, né? Então, essa é a ideia aí, né? Então, comparar, então, resumindo também, os 4 temperamentos são um sistema muito interessante, rico, pode ajudar a gente a se conhecer bem em vários fatores. E o Xing é outro sistema, que tem mais, que é um sistema, outro processo, né? E o chinês, ele é muito assim, ele pega aspectos universais e detalha muito, né? Então, é um sistema muito rico aí, e que é muito interessante aí. Que a gente está trabalhando bastante agora, divulgando, né? Esse sistema, que é muito pouco conhecido no Ocidente, né? Como a gente falou no início, o Xing é mais conhecido como um livro em si, né? E usado mais como oráculo, né? Para fazer perguntas e respostas, que também é um uso bem interessante. Mas esse uso de autoconhecimento aí, que é uma coisa fundamental, o Xing pode ajudar bastante, isso é muito pouco conhecido no Ocidente. Então, estamos divulgando aí para o pessoal conhecer, que é uma ferramenta aí ótima para qualificar a vida e os relacionamentos, né? Então, eu acho que essa é a ideia da live, né? Isso. Aí eu tô vendo aqui que a Cioli falou, né, que tem interesse em saber sobre geração. Se mais alguém tiver interesse em falar sobre isso, eu posso combinar com o professor para semana que vem a gente falar da geração, gerar alguns conteúdos também, stories ou através do feed, só me digam assim. Sim, e se vocês quiserem saber outros temperamentos de vocês, eu vou ver aqui com o professor Eduardo. Vocês deixem nos comentários, que aí a gente vai ver como é que a gente vai providenciar isso para vocês. A gente, na verdade, a gente está preparando já uma surpresa, já tem umas semanas, que é para vocês conseguirem ver o temperamento muito rápido, entendeu? Mapa geral, né? Já ter o mapa bem rapidinho, sem necessidade de participar da comunidade ou fazer o curso completo. Mas isso daí é em breve. A gente vai lançar para todo mundo. Vai ser mais fácil. Então tá, Jó, gente. Obrigado aí pela presença. E hoje eu sempre puxo a Isabela, que ela gosta de falar, fala bem, né? Gosta de falar. Aí um complementa o outro, né? A montanha com um trovão. Até mais, gente. Obrigado pela Obrigada. presença. Tchau. Até mais.